graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de estar pedindo aos amados irmãos que abrissem vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 5. Nós iremos explorar a mensagem e entender a importância do arrependimento e salvação, o quanto devemos pedir a Deus pelos nossos pecados e pelos pecados que nós não enxergamos. Lucas 13, do versículo 1 ao 5, vai dizer assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidai vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens que habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecerei. Vamos para mais um momento de oração, amados irmãos. Soberano Deus, queremos agradecer ao Senhor por esta noite. Queremos te pedir, ó Deus, a iluminação da tua palavra, que o Senhor, nosso Deus, possa nos fazer enxergar, Pai querido e amado, todos os pecados que nós cometemos. E há pecados, ó Pai, que nós também não enxergamos. Nos ajuda, Senhor, a que venhamos a enxergá-los e deixá-los de praticá-los, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós percebemos no versículo de número 1 que há um contexto em que Jesus ele está sendo indagado a respeito de um acontecimento. E o versículo de número 1, na parte A, ele vai dizer que naquele mesmo tempo ou naquela ocasião aconteceu um episódio muito grave, e esse episódio foi passado para Jesus de uma forma de alertá-lo ou até mesmo de informá-lo sobre um acidente muito grave que aconteceu dentro do templo do Senhor. O historiador Flávio Joséfo, ele vai nos contar que Pilatos, ele tinha ordenado a morte de um grupo de galileus que estavam em Jerusalém para celebrar a Páscoa. O motivo exato não é claro, mas há algumas teorias que apontam que esse episódio foi tomado como uma rebelião contra o Império Romano, talvez até mesmo conflitos religiosos ou punições. A Bíblia, amados irmãos, ela não nos relata detalhes sobre o motivo exato dos galileus, mas Jesus ele está sendo questionado a respeito de tal episódio. E nós observamos que nesse mesmo tempo que eles estão fazendo essa indagação a Jesus Cristo, como conhece, amados irmãos, o meu e o seu coração, naquele momento ali a resposta foi de imediato. Mas para entendermos melhor o que estava acontecendo naquele momento, o capítulo de número 12, eu queria que vocês voltassem só um pouquinho a Bíblia de vocês. A Bíblia vai dizer que estava-se ajuntando, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que começaram a atropelar uns aos outros. O motivo da pergunta, o motivo da indagação naquele presente momento sobre a morte dos galileus, não foi para mostrar um fato acontecido como uma tragédia grave, mas sim uma indagação a Jesus, já que os galileus eram conterrâneos de Jesus, e para mostrar o fato de que algo terrível tinha acontecido e que Jesus deveria se manifestar naquele exato momento. Ora, se no capítulo de número 12, amados irmãos, nós vemos milhares de pessoas indagando a Jesus sobre tal acontecimento, os saduceus e os fariseus naquele exato momento, eles queriam pegar Jesus em qualquer tipo de palavra errada. E nós vamos ver isso, amados irmãos, no capítulo 11, do versículo 53 e 54, que diz assim: E dizendo-lhes eles isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo a falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanhar da sua boca alguma coisa
para o apanhar. Ora, Pilatos, amados, ele era naquela época o governante da Judéia. E segundo o historiador Joséfo, Pilatos era um governador muito perverso. Se ele foi nomeado e eleito por Deus, como a Bíblia nos ensina, que toda autoridade é constituída por Deus, ele foi constituído para ser o governador, para governar com amor e com justiça, e não para governar com injustiça. Então, quando eles vão fazer a indagação para Jesus Cristo, é um tipo de indagação que vai gerar um conflito político naquele momento. E Jesus Cristo, amados irmãos, responde de uma forma sábia e forte, e ele diz, e respondendo, verso 2, e respondendo Jesus disse-lhe, cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas. Amados irmãos, quando acontecia qualquer tipo de tragédia com qualquer pessoa da Judéia, era notório dizer-se que aconteceu um pecado naquela família. Todo acontecimento que tinha de tragédia era derivado de um pecado. Mas Jesus Cristo está chamando todos ao arrependimento, dizendo que se nós não nos cuidarmos, tais coisas poderão acontecer conosco também. E nem toda a tragédia é derivada de um pecado que nós cometemos. Mas para os judeus eles acreditavam daquela maneira. Se tal pecado, pastor Jefferson, que aconteceu com aquele povo, era porque eles estavam em pecados. Amados irmãos, nós entendemos que Deus ele é um Deus justo, e catástrofes e acidentes eles podem acontecer naquele mesmo momento. Mas o fato de Jesus indagar fortemente dizendo, cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que os outros galileus, eles procuravam de uma maneira ou de outra pregar Jesus em alguma falha, mas Jesus Cristo dentro da própria palavra sempre respondia aos mesmos. E nós entendemos e acreditamos que acidentes eles vão acontecer, amados irmãos, em qualquer momento. Nós tivemos no ano passado, em 2024, um acidente muito grave, ao qual todos eu posso dizer que acompanharam no Rio Grande do Sul. E é notório dizer-se que foi um acidente que repercutiu, não posso dizer se em todo o mundo, mas em todo o Brasil. O Rio Grande do Sul, amados irmãos, ele foi inundado. E juntamente com aquela inundação, quantos sonhos foram juntos com aquela água? Quantas pessoas, pastor Jefferson, projetaram coisas naquele momento? Quantas pessoas fizeram projetos, casamentos? Quantas pessoas ali deficientes morreram naquela tragédia? E nós podemos chegar a dizer, perguntar uns para os outros, irmãos, será que aquelas pessoas ao qual foram cometidas aquela enchente, será que eles foram merecedores daquela tragédia? Já que os judeus naquela época acreditavam que todo acontecimento que tinha acontecido de tragédia era porque aquela pessoa era culpada de alguma coisa. Então o fato dele chegar e anunciar para Jesus dizendo, e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam, quem eram esses alguns? A Bíblia vai dizer bem claro, irmãos, que eram os saduceus e os fariseus. Eles queriam a qualquer tempo e a qualquer momento pregar Jesus em qualquer cilada, e a única forma dele fazer Jesus se rebelar, ou fazer os galileus se rebelar naquele momento, era dizer, olha, é seu conterrâneo, o que é que o Senhor vai fazer? Não vira que misturar a Pilatos o sangue deles no momento que eles estavam sacrificando ao nosso Deus, e que se misturara com o sangue dos animais, o que farás? Jesus Cristo começa a razoar dentro do coração de cada um, achando eles que Deus tinha prazer, amados irmãos, na morte daqueles ímpios. Mas a Bíblia vai dizer, em Ezequiel 33:11, vivo eu, diz o Senhor, que não sinto prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio ele venha se converter. Então o que Deus ele requer de cada um de nós, amados irmãos, é o nosso arrependimento. Jesus Cristo está querendo de certa forma mostrar para eles o seguinte, pastor Jefferson, olha, da mesma forma que aconteceu com eles, se vocês também não se arrependerem, tragédias também podem acontecer com vocês. O fato de Pilatos achar que por ter a festa na Judéia, alguns galileus conhecidos como manifestadores e como rebeldes iam criar um motim, não justifica o fato deles serem assassinados justamente dentro do templo, profanando o templo do Senhor. Isso eles não levaram, pastor Jefferson, em consideração. Isso deveria ser levado em consideração, mas o próprio Deus ele nos chama ao arrependimento, amados irmãos, para que aquilo que aconteceu com ele não aconteça conosco também. É fato que em toda tragédia, pastor Jefferson, há um momento de choro, em toda tragédia há um momento de grande lamento e de grande perda, mas nem tudo que acontece à minha vida e à sua vida foi porque Deus pesou a mão sobre si porque você peca.
Não, amados irmãos, as coisas acontecem porque a vida da gente, ela é dura. O que é que Cristo diz? No mundo tereis aflição, mas o quê? Tenham bom ânimo. Quantas tragédias já aconteceram na vida de cada um aqui, que se for pedir para cada um levantar a mão, um vai dizer, na minha vida já aconteceu isso, o meu filho já quebrou o braço, o meu pai faleceu há tal tempo. Então, acidentes e tragédias sempre irão acontecer na vida de qualquer um. Então, Cristo, ele vem nos trazer à existência tudo isso, e diante desse fato, Jesus Cristo, ele é questionado. Cristo conhece sempre, amados irmãos, o coração de todos nós. E o motivo de ter acontecido o acidente com aqueles galileus não significa que toda a tragédia que acontece na vida de alguém, das pessoas, é culpada daquilo. A Bíblia também vai nos dizer, amados, em João capítulo 9, que havia um homem cego. E a pergunta que os discípulos de Jesus fazem a ele é dizendo: mestre, quem pecou, este ou o pai deste, para que o tal viesse a nascer cego? Observe que sempre que há uma tragédia, sempre que há uma anomalia, a culpa é do pecado, ou dele que antes de nascer já pecou dentro da barriga da mãe, ou dos pais que cometeram um pecado muito grave para que aquilo ali viesse a acontecer com ele. Mas aquele mesmo Jesus que disse, nem ele pecou e nem o pai dele pecou, o tal nasceu assim para que o nome do Senhor viesse ser manifestado na vida dele. A manifestação do Senhor, ela é em nossa vida, independente de qualquer problema que aconteça conosco. E é isso que nos fortalece, e estarmos em uma igreja saudável, aonde Cláudio falou, uma igreja que tem uma união, uma igreja que se completa, aonde quando acontecer um problema na vida do irmão, o irmão não atribuir aquele problema a algo que aconteceu na vida dele, ao dizer, pastor, será que isso que está acontecendo na minha vida é fruto de um pecado? Não, irmão, doenças virão, acidentes acontecerão. Meu filho foi acometido de um acidente, todos aqui da igreja sabem, ficou 30 dias em coma. Será que eu vou dizer, Senhor, o Senhor atribuiu o meu pecado no meu filho? Não, irmãos, acidentes eles vão acontecer em qualquer momento. Então Cristo, ele está nos alertando da seguinte maneira, quando diz assim, e naquele mesmo tempo, ou naquela mesma hora, os que estavam presentes ali, eles não estavam querendo trazer a notícia para Jesus do fato ocorrido, mas eles estavam querendo trazer para Jesus que o que aconteceu com eles foi merecedor pelos pecados que ele tinha. Nem sempre é desta maneira. E Jesus está nos ensinando que não é dessa forma que nós analisamos as coisas. Não é por essa esfera de olhos. Olha, eles deveriam ter, pastor, a empatia e entender que aqueles que morreram ali, eles eram filhos, eles eram pais. Alguém chorou por eles. Não teve nenhum tipo de comoção ao saber que aquelas pessoas que foram assassinadas ali dentro também tinham sonhos, que tinham famílias. E Cristo diz no verso 2, respondendo bem claramente, cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas. Obviamente que não, amados irmãos. E a resposta, amados irmãos, no versículo de número 3, ele vai dizer, não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Jesus vai falar, amados irmãos, sobre um segundo episódio, que está lá no versículo de número 4, que diz assim, e aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, cuidai que foram mais culpados do que todos os homens que habitam em Jerusalém. Quando ele vai colocar, e aqueles 18, amado, aqueles 18 pedreiros, eles também eram pais de famílias, eles também tinham filhos, e imagine Jesus falando para aqueles mesmos que o indagaram sobre a morte dos galileus, ele falando sobre a morte dos pedreiros. A torre de Siloé foi uma torre construída, irmãos, para fornecer água para toda a Judéia naquele momento. E como toda obra, nosso irmão Jackson aqui trabalha com obra, sabe que toda obra ela tem que ser analisada, tem que ter um engenheiro. Imagine um engenheiro naquela época, não é como os de agora que pega um celular, pastor Jefferson, e coloca tudo bem certinho, medida por medida. Certamente os pedreiros não fizeram o estroncamento correto, certamente não houve uma estrutura certa, mas aquela torre caiu sobre aqueles 18 homens e aqueles 18 homens morreram.
Observem que no versículo de número 1 não é contada a quantidade de galileus que é morto dentro do templo, mas Jesus enfatiza dizendo uma quantidade exata. Olha, 18 pais de famílias morreram quando a torre caiu sobre ele, e 18 pessoas ficaram sofrendo, ou 18 famílias ficaram sofrendo naquele momento. Será que vocês não são sensíveis a ter a empatia de ver o problema do outro e vem me trazer o problema de um que morreu dentro do templo? Será que o pecado desse, que é meu conterrâneo, é maior do que o seu, que é conterrâneo também? Se de um lado está os galileus, do outro lado está o povo de Jerusalém, também sofrendo as mesmas tragédias, os mesmos acontecimentos, e Jesus disse: olha, cuidai vós para que não aconteçais convosco também. Então, no momento que Jesus começa a colocar essa situação diante de todos eles, eles começam a compreender que realmente temos que nos arrepender. E o plano de salvação, amados irmãos, de Cristo para conosco, ele é, meu irmão, eterno. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se é somente para esta vida que esperamos em Cristo, dentre os homens, somos os mais miseráveis dos homens. Se esperamos em Cristo somente nessa vida termos coisas boas e não ruins, o próprio Paulo vai dizer que nós somos os mais miseráveis dos homens, irmãos. Então vai acontecer problemas em nossas vidas, mas o que Cristo nos traz é que venhamos nos arrepender daquilo que fazemos. E o arrependimento, meu irmão, não é algo que eu piso no pé do pastor Jefferson e digo: desculpa, eu deixo de pagar a conta naquele dia, e digo: eita, meu Deus do céu, acabei esquecendo de pagar a conta. Não, Jesus Cristo está chamando-nos para um arrependimento, de uma mudança de vida, de uma viravolta, dizendo assim: olha, eu estou tirando você aqui do lodo, do largo do pecado, e estou trazendo você a uma vida de paz e longevidade. Então nós devemos caminhar nesta mesma direção. Jesus Cristo está dizendo: olha, o mal que aconteceu com aqueles 18 pode acontecer com vocês também. O mal que aconteceu com aqueles dentro do templo pode acontecer com vocês também, se vocês não se arrependerdes. Todos de igual modo irão perecer. Então nós temos que ter, amados irmãos, muito cuidado diante disso. Deus, ele nos chama a atenção diante de todas essas situações. E o fato de acontecer uma tragédia em tal lugar não significa que as pessoas são injustas, porque onde acontecem acidentes, há pessoas justas e há pessoas injustas, há pessoas cristãs e há pessoas ateias. Eu posso muito bem passar pela rua agora, sofrer um acidente ali e morreu. E vocês podem dizer: mas o homem acabou de sair do púlpito e acabou acontecendo esse acidente com ele. Como pode? Pode, irmão. Todas as coisas ela pode acontecer. E também nós podemos ver alguém passar pela rua e acontecer o mesmo acidente com ele. Então Cristo, ele nos coloca, irmão, na mesma balança. Então nós temos que nos arrepender de todos os nossos pecados que nós cometemos. E vai aqui uma coisa bem séria, amados irmãos, que eu queria deixar para todos vocês. Quando nós começamos a falar sobre o plano de salvação, Spurgeon, ele faz a seguinte citação: a salvação é um presente de Deus e não algo que podemos ganhar por nossas próprias forças. Eu imagino eu e você querendo batalhar, querendo lutar, querendo nos esforçar o máximo do máximo, mas a Bíblia diz que nós, lá em Efésios, que nós já somos eleitos desde a fundação do mundo por Ele, separado para seus, por Cristo. Então o que nós devemos fazer, amados irmãos, é nos arrepender dos nossos pecados e caminhar na direção que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados irmãos, eu queria deixar para vocês aqui 3 pequenas aplicações sobre a importância do arrependimento. Reconhecer nossos pecados e pedir perdão a Deus. Em Atos, capítulo 2, versículo 38, vai dizer assim: cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos nossos pecados. E quando nós começamos a entender sobre esse chamado, essa importância para o arrependimento, é para que entendamos, amados irmãos, o quanto Cristo ele nos tem nos ajudado e o quanto Cristo ele tem nos preparado. E a palavra arrependimento no grego é metanoia, que significa, irmãos,
o que eu falei há pouco instante, essa mudança, essa meia volta que nós temos que ter diante de Cristo. É necessário que façamos isso. O próprio Cristo, quando pega aquela jovem que foi trazida para ser apedrejada em adultério, Jesus Cristo começa a razoar o coração de todo mundo. Olha, todos aqui são pecadores, mas há somente uma, aonde Levítico diz que deveriam ser os dois trazidos naquele momento. Mas o nosso julgamento, ele só quer olhar para um lado só, pastor. Nós olhamos, é como um pastor nos dizia, é um dedo para cima e um dedo para você. Então, quando eles queriam apontar aquilo ali, Cristo dizia, olha, cuidai vós também. E quando trouxeram aquela mulher, pastor, para ser apedrejada, Cristo arrazoando o coração de todos eles, e disse, aquele que dentre vós não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Mas a lição que Cristo nos deixa é mais além do que isso. Ele chega para aquela mulher pecadora, ele faz com que ela olhe, se encontra alguém no meio da multidão, não encontrando ninguém, ele também dá um conselho, agora vá, e não peques mais, para que não te procedas coisa pior. Quando Cristo vem chamar cada um de nós ao arrependimento, ele está chamando justos e injustos, como foi falado aqui em Ezequiel, que Deus não tem prazer absolutamente nenhum, mas nenhum na morte do ímpio, mas que ele se converta, assim como nós devemos nos converter. E o plano de salvação de Cristo para a nossa vida é esse, irmãos, que caminhemos com Ele, que andemos com Ele, e por mais que venha a haver dúvidas, sempre Cristo vai ser, através da sua palavra, a bússola para nossas vidas. Então essa importância desse arrependimento é que nos ajuda. A outra importância grande é a mudança. Nós devemos ter essa mudança de comportamento, seguir os ensinamentos de Cristo, crendo que o nosso corpo e o nosso coração poderão fraquejar. Mas o salmista diz, mas Deus é a força do nosso coração e a nossa herança para sempre, como está escrito no Salmo 73, versículo 23. E também temos que ter, amados irmãos, a importância da gratidão. Temos que ser gratos, irmão Cláudio, a Cristo em todas as coisas, e sermos gratos a Deus, e ser sustentado por Deus de todas as coisas, e pela sua misericórdia, nos permite reconhecer os nossos pecados, e nos fortalece no caminho da salvação. Em Lamentações 3:22, a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Então, se a minha vida e a sua vida tem sido preservada por Deus, glorifique o nome de Deus, meu irmão, e se alegre, que isso é o que Deus nos dá de graça a cada manhã, porque a cada manhã as misericórdias do nosso Senhor, pastor Jefferson, ela se renova, e devemos ser gratos a Deus em tudo e em todas as coisas. Amém, irmãos? Eu gostaria de chamar os amados irmãos para um momento de oração, e se a igreja assim pudesse ficar de pé, eu gostaria de estar orando com todos vocês, para a glória de Deus. Amém?